Segunda teoria do consenso, galera. Teoria da subcultura delinquente. Bom, para explicar isso, primeiro eu vou ter que explicar a subcultura. E para explicar a subcultura, vamos saber o que é cultura, tá? O que é cultura? São modelos coletivos de ações identificáveis nas palavras e nas condutas dos membros de uma comunidade. Ou seja, galera, conduta é mais ou menos o modo de agir dentro de uma comunidade. É o jeito que aquela comunidade se fala, conversa um com o outro, é o jeito que ela age, tá bom? Cultura é isso, bem no básico. O que é subcultura, pessoal? A subcultura é uma cultura dentro de outra cultura, tá? E ela vai ter valores opostos ou divergentes. Então tem uma cultura, tem a cultura brasileira e pode ter uma subcultura dentro dela. Seria isso, seria outro modo de pensar, outro modo de agir. Tem várias, né? Vamos lá, pessoal. O contexto histórico, o que estava acontecendo? Aqui a gente vai avançar mais um pouquinho, vai para os Estados Unidos na década de 50, pós-guerra, pós-segunda guerra mundial. O que estava acontecendo, pessoal? Começou a ter um boom de muitos crimes praticados por gangues de jovens. Então começou a ter muitas gangues de jovens e eles estavam cometendo uns crimes. Isso apavorou um pouco a sociedade dos Estados Unidos na época. E eles os criminólogos vão lá e vão estudar por que disso acontecer. O que se observou, galera? Qual era a cultura naquela época? Nos Estados Unidos, na década de 50. Era o American Way of Life. O que é isso, galera? Vocês já ouviram falar disso. O American Way of Life era basicamente, seja um bom cidadão que a vida vai te recompensar. Ou seja, respeite todas as regras, se case, né? Tenha sua religião, trabalhe firme que você vai prosperar na vida. Seria isso, né? Seria uma espécie de meritocracia para a época. E o que se observou, galera? Que nem todos os jovens americanos conseguiam isso, tá? Que nem todo mundo que trabalhava firme, pegava pesado, conseguia ascender na vida. Ficava pobre pro resto da vida. E o que esses jovens americanos fizeram? Eles criaram uma cultura dentro dessa cultura do American Way of Life. E eles inverteram as premissas. Então, o American Way of Life seria: seja bom, siga a lei, se case, né? Trabalhe firme, né? Trabalhe duro. O que essas gangues fizeram? Elas inverteram tudo isso. Então, em vez de eu ser bom, de eu seguir a lei, vou cometer crimes, tá? Seria basicamente isso. E dentro dessa subcultura, esses jovens, eles eram admirados, eles tinham fama quando eles cometiam crimes. Era isso que era o bom, isso que era o certo para fazer para eles, tá? Eles conseguiam prestígio social cometendo crimes, pessoal. E o que se constatou sobre esses crimes que eles praticavam? Se constatou 3 coisas. A primeira era malícia, pessoal. Esse crime, eles faziam crimes porque eles tinham prazer em chocar. Eles queriam chocar a sociedade, sabe? Eles queriam sair no jornal no outro dia, seria isso. Não utilitarismo. O que é isso, pessoal? O crime não visava utilidade, não tinha lucro. Eles não assaltavam a pessoa por causa de dinheiro, eles assaltavam por causa da violência, para desconcertar aquele cidadão honesto, sabe? Que eles desprezavam. Era isso. E o negativismo da ação, né? É a inversão dos valores da cultura dominante. Então tudo que era certo na cultura do American Way of Life, esses jovens, eles invertiam, tá bom? Pessoal, para entender bastante isso, tem um filme muito bom, é o Laranja Mecânica, pessoal. Quem aí já viu esse filme? Laranja Mecânica. Se vocês não viram, vejam, é muito bom. E é basicamente isso, são uma gangue de jovens que saem cometendo crime por cometer, para chocar. É basicamente isso, é um clássico esse filme, pessoal, recomendo muito, tá? E o que foi a constatação, né, dessa teoria da subcultura delinquente? Que o American Way of Life não dá certo para todo mundo, pessoal, que isso estava trazendo consequências, tá? Vocês podem perceber que cada teoria ela vai focar bastante em um tipo de crime. Isso que é o legal da criminologia. E um tipo de crime em uma época diferente. Pessoal, a próxima
teoria é a teoria da anomia. O maior defensor dessa teoria é o sociólogo Durkheim. Pessoal, a teoria da anomia, o que ele defende? Ele defende que sempre uma parcela da sociedade vai viver em estado de anomia, que ela sempre vai estar praticando crimes, e que isso é normal, isso não é algo ruim, tá bom? Ele fala que em qualquer contexto histórico, em qualquer momento da história, em qualquer sociedade, sempre vai ter alguém cometendo crime. Isso é normal. O que ele defende é que isso seja feito de maneira controlada, né? Que os crimes, essa parcela esteja de maneira controlada. E como ele defende isso? O Durkheim vai propor que tenha leis que realmente punam os indivíduos, tá? Porque punindo o indivíduo é uma mensagem para a sociedade, né? Não faça crimes, tá? Vira um ciclo. Então, pro Durkheim, ele acha normal os crimes, faz algo da sociedade, tá? E outra coisa, e outro jeito de combater essa anomia para sempre deixá-la baixa, é combater a desigualdade social. Olha que interessante. O Durkheim já falava, ó, para ter uma parcela baixa de crime, você tem que combater a desigualdade social, tá? Essa teoria é bem simples, é isso, pessoal. Queria citar ela por causa do Durkheim. Provavelmente vocês já estudaram sobre ele, né? A próxima teoria, pessoal, é a teoria da associação diferencial, tá? Essa teoria foi criada por sociólogo Sutherland na década de 30, pessoal, tá? O que é essa teoria? O que ele constatou? O que ele observou? Ele observou que o crime pode ser objeto de aprendizado, ou seja, a pessoa pode aprender o crime com outra, principalmente quando é uma pessoa próxima dela, tá? E ela aprende imitando, e ela aprende a fazer o crime e até a justificar o crime, tá bom? Por exemplo, eu fiz esse crime, eu cometi esse crime, que todo mundo comete, tá? O que ele quer dizer com isso, pessoal? O que é essa teoria da associação diferencial? Aqui, o indivíduo ele vai fazer um juízo de valor, se ele vai cometer o crime ou não, tá? Por exemplo, um dono de uma fábrica, ele vai fazer um juízo de valor, por exemplo, se ele vai sonegar imposto ou não. O que ele vai olhar? Nossa, vou sonegar o imposto. A sociedade pune de maneira efetiva quem sonega imposto? Se ela punir, não, vai dar ruim pra mim, então vou seguir as regras. Agora, por exemplo, no Brasil, meio que tem esse senso de impunidade, a pessoa olha pra sociedade e fala, nossa, mas todo mundo sonega, ninguém cumpre a lei, ninguém é preso aqui, tá? Então vou sonegar também, vou sair ganhando, né? Vou economizar dinheiro, entendeu? É isso que o Sutherland traz, que o crime, a pessoa começa a pensar se pode praticar ou não, se faz, vai ter um juízo de valor, vai colocar na balança, sabe? Se compensa para ela cometer o crime ou não. E, consequentemente, você vê que o tipo de crime que ele está estudando aqui são os crimes de colarinho branco. Porque são os crimes financeiros, né? São crimes que a pessoa vai colocar na balança e ver se compensa ou não cometer. E foi ele mesmo que até cunhou essa expressão, crimes de colarinho branco. O que é isso, galera? Os crimes de colarinho branco são os crimes cometidos pelos patrões das empresas, pelos gerentes, tá? Porque na época eram eles que usavam os ternos, né? Aí tem um colarinho branco do terno. O meu aqui é rosa, mas na época era tudo branco praticamente, tá? E o que acontece com esse tipo de crime que ele constatou também? Que é um crime muito difícil de ser punido, pessoal. Por que é um crime difícil de ser punido? Porque a maioria das vezes é um crime cometido por pessoas muito ricas, muito poderosas. Pessoas que têm um poder econômico e político muito grande. Um poder ameaçador. Então, isso intimida os julgadores e os legisladores, tá bom, pessoal? É um crime mais difícil de ser punido. E até mesmo, pessoal, é um crime muito difícil de você até entender que é crime. Por exemplo, vocês já viram o filme O Lobo de Wall Street, com o Leonardo DiCaprio? Muito bom o filme. O que é ali? São um pessoal que mexe com bolsa de valores, né, com ações. Isso já é um tipo de trabalho que é um trabalho mais específico, mais difícil de você entender. Uma hora no filme,
ele quebra, né, a quarta parede e fala com o leitor, eu acho. E ele fala assim, ó, chegou um momento que nem eu sei se eu tô cometendo crime ou não, porque eles fazem coisas tão difíceis de entender, eles mexem tanto no meio da lei, que nem eles sabiam se eles estavam cometendo crime ou não, entendeu? Então é muito difícil para uma investigação saber também se o pessoal estava cometendo crime ou não. Então, pessoal, os crimes de colarinho branco, historicamente, são sempre muito difíceis de ser punidos, tá? Agora tá melhorando isso, mas até então era muito difícil de punir esse tipo de crime. E um exemplo desses crimes de colarinho branco são fraude, corrupção, sonegação de imposto, extorsão, apropriação indébita, os crimes cibernéticos hoje, tá? Lavagem de dinheiro, tá? Isso são todos os crimes de colarinho branco, tá bom? Pessoal, agora vamos falar das teorias do conflito, tá? São duas teorias, vou falar delas bem rápido e a gente já parte para as questões de redação, beleza? Tá, a primeira, só antes para nortear vocês, as teorias do conflito, elas partem da noção de que a sociedade ela tem vários interesses conflitantes entre si. As pessoas conflitam entre as instituições, tá? E o crime é uma decorrência dessa estrutura social, tá? Conflitante. Então, o crime vai vir disso. A primeira teoria é a teoria do labeling approach, ou etiquetamento, teoria do etiquetamento. Pessoal, aqui é no contexto de subcultura, tá? Lembra só do contexto da outra teoria. Aqui é mais ou menos no final da década dos anos 60, e o que aconteceu? Começou a ter muita subcultura nos Estados Unidos, tá? Nasceram os hippies, o movimento feminista ganhou força, o movimento negro ganhou força, tá? E esses movimentos, eles foram criminalizados na época. Então, isso chamou a atenção da criminologia. Eles observaram que o foco não é mais o criminoso, o foco é meio que a conduta dos criminosos. Porque, por exemplo, naquela época, se você fosse preto, você cometia crime entrando no banheiro de branco. Entendeu? Se você era gay, beijasse outro gay na rua, você cometia crime nessa época. Então eles passaram a não olhar mais, não passaram a olhar no criminoso e começaram a entender como a sociedade reage a certos tipos de conduta, pessoal. E como ela reage, a maioria dessas vezes, ela reage criando normas penais, né? Então acaba criminalizando esse tipo de conduta que não faz nenhum sentido, tá? Então o foco da criminologia muda nesse sentido. Agora ela vai ter outras perguntas, né? Quem é considerado criminoso, tá? E quem dita as regras do que é crime ou não, tá bom? Essa teoria, ela alerta um perigo, né? Porque você criminalizar esse tipo de conduta, porque a maioria das vezes vai ser criminalizado a parcela pobre da população, a parcela carente. É uma parcela que não tem representação no legislativo, no poder legislativo, que é o poder que cria as leis, tá? Então, é muito doido, né? Na época dos Estados Unidos, aquela época armamentista, né? Década de 60, você nascia, você ganhava uma arma de presente, praticamente. Aí vieram os hippies, né? Falando sobre paz e tal. A sociedade reage de uma maneira muito doida, né? Eles suavam, corriam para criminalizar esse tipo de coisa, tá? O homem branco na época, né? Os racistas, lógico, eles viam um preto entrando no mesmo restaurante, eles não queriam isso, criminaliza, coloca isso como um ato criminoso, tá? Então é muito perigoso esse tipo de conduta. Essa teoria a criminologia que veio para observar, desvendar e falar que isso é errado, sabe, pessoal? E por último, a última teoria é a teoria crítica, radical ou nova criminologia, né? Tem vários termos. Pessoal, essa teoria aqui, ela analisa o crime na ótica do comunismo de Karl Marx, tá? E ela basicamente prega que as leis nada mais é do que uma ferramenta das classes dominantes, tá bom? As leis estão aqui só para punir e segurar a classe trabalhadora, tá?
É bem essa lógica da disputa de classes, tá bom? E ela fala que é impossível você acabar com a criminalidade na sociedade capitalista, porque a sociedade capitalista ela produz muita desigualdade social, tá? E essa desigualdade social que gera o crime, tá bom? Então ela fala primeiro para a gente mudar nosso sistema de sociedade. Só quando a gente mudar a nossa sociedade que a gente vai poder combater a criminalidade, tá? É isso, essa teoria é basicamente isso, tá, pessoal? Não tem erro. Aqui eu vou encerrar com as teorias. Eu acho que já falei bastante teoria. Eu só quis trazer para vocês como tem diversas teorias, cada uma aborda um tipo diferente de crime e um certo contexto histórico. E isso que é o legal da criminologia. Nenhuma teoria ela anula a outra, tá? Toda teoria você tem que olhar de um jeito que uma teoria complementa a outra, tá, pessoal? Isso que é o legal da criminologia. Não é uma teoria que vem para tirar a outra e vem tirar a outra, tá? Não, cada teoria aqui, ela complementa a outra. Isso é muito legal, tá, pessoal? Estudar o crime, estudar o criminoso, a sociedade, como a sociedade reage. Pessoal, vamos falar agora dos temas quentes para a redação para vocês, os temas que fazem parte do direito penal e vira e mexe eu vejo em muitas redações, sempre temas importantes para saber. Primeiro tema, pessoal, segurança pública, segurança pública e políticas públicas no Brasil. Vamos lá, pessoal. O que vocês argumentem aqui? Não argumentem em relação a criar leis. Pessoal, o Brasil é abarrotado de leis. O Brasil tem uma puta Constituição Federal, tem um Código Penal extenso, tá bom, tem leis. Vocês têm que argumentar na efetividade das leis, para que as leis sejam cumpridas, tá? Em relação à segurança pública, na questão da polícia mesmo, tá? Vocês podem argumentar que um aumento de frota policial, especialmente da Polícia Civil, porque a Polícia Civil que é investigativa, ela que combate o crime organizado, por exemplo, tá? As facções criminais aqui no Brasil. E com o fortalecimento da polícia, isso vai diminuir a sensação de impunidade aqui no Brasil, tá, pessoal? Isso é um bom argumento, tá? Você pode defender também um sistema de dados criminais unificados, pessoal. Hoje é tudo digital, hoje o setor de inteligência aqui no Brasil é meio fraco, sabe? Então você pode argumentar nesse tipo de organização na hora de punir, na hora de investigar o criminoso, tá bom? Investimento em tecnologia inovadora para combater, por exemplo, cybercrime, que é os crimes virtuais, sabe? E é isso, pessoal. Outro tema, redução da maioridade penal. Pessoal, aqui não importa se você é contra ou a favor da maioridade penal, tá? Mas você sempre tem que lembrar de respeitar os direitos humanos, tá bom? Lembra os princípios que eu falei também, sempre respeitar esse tipo de princípio. Caso você seja contra a redução da maioridade penal, você pode citar Cesária Beccaria, tá, pessoal? Depois vocês vou disponibilizar o material, dá pra vocês verem essa frase dele aqui. Às vezes dá pra dar uma decoradinha pra colocar na redação. Que ele fala assim, ó, é melhor prevenir crimes do que puni-los. Bem simples essa frase, mas tem efeito. E você trabalha esse tipo de argumento, pessoal, porque realmente é melhor, né? Não dá pra punir todos os crimes, é muito melhor você prevenir os crimes, tá? E também tem a frase do filósofo Pitágoras, tá? Que ele fala, educar crianças é a melhor forma de não castigar futuramente os homens, tá bom? É muito legal, você pode trabalhar argumentos nessas frases que ficam legais na redação. Pessoal, terceiro tema, pacote anticrime. Mesma coisa, pessoal, segue o raciocínio, não importa se você é contra ou a favor. Esse tema aqui é bom vocês pesquisarem mais ou menos o que ele traz, sabe? Mas basicamente, o Moro ele quis trazer umas penas mais duras no direito penal, sabe? Na minha opinião, como professor de direito penal, como advogado, não se combate o crime
com o endurecimento de leis. Você combate o crime com a efetividade das leis, quando você consegue pôr em prática as leis já vigentes, tá bom? Mas aí fica à vontade para você opinar do jeito que você quiser. Mas esse é um argumento, se você for contra o pacote anticrime, mais ou menos, né? Crise no sistema carcerário brasileiro. Bom, pessoal, não é uma surpresa que o sistema carcerário brasileiro é falido, né? Não tem infraestrutura, não aguenta esse tanto de preso que o Brasil possui. Lembra que até o preso, pessoal, ele tem direito, né? Ele se aplica os direitos a ele. Então o preso tem direito de viver uma vida digna, ele vai estar lá preso, mas ele não pode ter tortura, né? Lembra dos princípios da vedação da tortura e tal. Você tem que argumentar nesse sentido e criar soluções para isso, sabe, pessoal? É interessante vocês darem uma olhada na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tem bastante coisa, tem bastante direito que assegura no preso. E também procurar algum tipo de argumento, né, para melhorar a crise do sistema carcerário brasileiro. Seja trabalhar em fazer mais prisões, seja em ter leis que não punam a pessoa com pena privativa de liberdade, né, que punam de outra maneira, entendeu? Tenta argumentar aí mais ou menos nesse sentido. Pessoal, posse de arma de fogo, outro tema. Segue o mesmo raciocínio. Se você é contra a favor, não tem nenhum problema, né? Desde que você apresente bons argumentos. Caso você seja contra, você sempre pode dizer na redação a frase de Martin Luther King. Ó, temos que aprender a viver todos como irmãos, ou morreremos todos como loucos. Tá? Eu acho muito legal essa frase, me toca bastante quando eu leio. Porque se a gente sair matando todo mundo, né, pessoal? A gente se resolver o conflito na violência, a gente volta para um estado de selvageria total, tá? Agora, caso você seja a favor, desenvolva o seu argumento em torno do direito de se proteger, tá bom? Conjuntamente com a realidade em que nós brasileiros vivemos, né, pessoal? Por exemplo, a nossa segurança pública é muito ineficaz aqui no Brasil, então gera essa sensação de impunidade, sensação de medo pra gente. Então, provavelmente você vai ter que citar algo relacionado a Hobbes, a Thomas Hobbes, né, galera? Tem uma das frases dele que é o homem é lobo do homem, a melhor defesa é o ataque, tá? Tenta justificar o porquê você quer uma arma de fogo para todo mundo. Tema 6, pessoal, violência contra mulheres. Esse tema é quente, hein? Esse tema é bom. Infelizmente, que a realidade brasileira é triste, né? Agora com essa pandemia, com essa quarentena, aumentou muito a violência contra a mulher. É bom citar isso, tá? E isso só desmascara esse problema que temos aqui no Brasil, né? Não só no Brasil, mas no mundo. Você pode citar a Constituição Federal, porque a Constituição Federal, pessoal, ela consagra que direitos de mulheres têm homens e mulheres têm direitos iguais, tá bom? E isso tem que ser respeitado. Você pode citar a Lei Maria da Penha. A mesma coisa aqui, galera. Não argumente na criação de leis que punam as pessoas. Já existe a lei é Maria da Penha. Argumente no favor de fortalecer essa lei, para essa lei ter mais efetividade, para realmente punir as pessoas, tá bom? Outro argumento é a conscientização de que nossa sociedade é extremamente machista, pessoal. E a importância desse diálogo, de conversar sobre isso, pra gente desconstruir essa ideologia que mata milhares de mulheres, tá bom? Pessoal, último tema, violência no trânsito brasileiro, tá? Pessoal, o trânsito brasileiro mata mais que a guerra da Síria, pra vocês terem noção. Aqui morre muita gente. Já tive muitos amigos que morreram no volante, tá? E aqui, pessoal, também vai nesse mesmo sentido. A gente não precisa de mais leis. A gente precisa que elas sejam cumpridas. E você só consegue disso de uma população, na minha opinião, se você educar a população, tá? Se tiver cursos explicando, se você tiver uma população mais inteligente, entendeu? Que foi educada sobre isso, tá? Então tem que cobrar iniciativas do Estado no sentido de educar a população, que o trânsito mata, tá? Aqui você pode citar uma frase do Sir Arthur Lewis, foi um economista britânico. Educação nunca foi despesa, sempre foi investimento com retorno garantido, tá? É uma frase muito boa também.
Você tem que citar que é um esforço necessário de toda a sociedade, não é só do direito, é de todas, é interdisciplinar esse esforço, tá bom? Você pode citar que a lei seca, ela veio, só que teve uma diminuição muito pouco significativa no número de mortes na sociedade, ela não foi muito eficaz, sabe? Você pode trabalhar sobre algo assim também. Pessoal, é isso, acabou aqui minha aula. Desejo boa sorte para vocês, aguentem firme aí nesse período de pandemia, isso aí vai passar e tamo junto nos estudos. Qualquer coisa, podem me mandar mensagem, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Tanto no meu Instagram, @Murilo Verzola, ou como aqui na plataforma, eu tô disponível para vocês, tá bom?